E Cybercafé. Bons especialistas se fazem com livros. E muito bem, o time da Palavra do Especialista hoje vem com a endodontista Cristiane Oliveira, o instrutor de trânsito Fabiano Alaor, o educador físico Jamil de Castro, o mentor do campeão, né, que você viu aí, o advogado Murilo Gonçalves de Oliveira e o veterinário Otávio Ribeiro. Portanto, um timaço. E vamos à primeira pergunta, que vem do Fernando para a endodontista Cristiane Oliveira. O Fernando diz que já viu casos em que o tratamento de canal, Cristiane, é feito em apenas uma sessão, é VaptVupt. E já viu outros casos também que o tratamento demorou semanas. Então ele gostaria de saber o que é que determina essa demora maior ou menor num tratamento de canal. Diz aí, doutora Cristiane. Fernando, muitas vezes isso é até uma escolha, uma conduta que o profissional tem, que ele segue, mas é baseado também nos seguintes aspectos. Às vezes o dente ele tem uma inflamação, uma infecção, que necessita de colocar uma medicação dentro do canal, aguardar alguns dias para depois terminar o canal. E às vezes um dente ele já não vem tão infeccionado, ele vem só com uma inflamação, a gente consegue fazer esse tratamento em uma sessão só. Então, basicamente, o que vai determinar uma ou duas sessões é essa necessidade de estar colocando essa medicação dentro do canal e aguardar algum tempo para essa medicação fazer efeito. Tá bom? E muito bem, está aí, portanto, o esclarecimento da doutora Cristiane. E a próxima pergunta vem do Rogério para o instrutor de trânsito Fabiano Alaor. Fabiano, o Rogério manda dizer o seguinte, que ainda está dirigindo com a carteira provisória dele e cometeu algumas infrações no trânsito. Ele quer saber se isso pode prejudicar a emissão da carteira definitiva dele. Sim. Porque ele é um candidato permissionário. E todos os candidatos permissionários, ele não pode ter duas infração média, grave ou gravíssima. Tendo esse tipo de infração, a emissão da carteira dele não será possível. Vai ter que iniciar um novo processo de habilitação. Muito bem, está aí, portanto, o esclarecimento do Fabiano. E agora, pergunta para o educador físico Jamil de Castro. Jamil, o Lucas, lá de Pains, pergunta o seguinte... Eu estou um pouco gordo e gosto de comer bem. E eu gostaria de saber se é possível reduzir o meu peso apenas com exercícios físicos e sem dieta. Diz aí, Jamil. Isso é complicado, mas diz aí. Não, Lucas. Infelizmente não. A nossa vida é feita de escolhas, é feita de renúncias. Então, se você quer ter um corpo mais magro, mais bonito, você vai ter que abrir mão dos prazeres da comida. Mas não significa que você vai ter que deixar de comer tudo. Você tem que adequar o seu cardápio, fazer uma reeducação alimentar, e você pode sim comer bem, comer coisas gostosas e ter um corpo bonito. Aquilo que você vai perder no prazer de comer, você vai ganhar em autoestima, no prazer de se olhar no espelho e gostar do que está vendo, no prazer de vestir uma roupa e se sentir bem, sem contar na saúde. Você vai ganhar muito mais anos de vida, vai ter muito mais anos na sua vida. Então, faça isso. Faça uma reeducação alimentar, pratique esportes, o resultado é rápido, não vai ser tão difícil assim, ok? Muito bem, a próxima pergunta agora vem do Jorge para o advogado Murilo Gonçalves Oliveira. Doutor Murilo, é o seguinte, o Jorge perdeu os documentos dele e não fez BO, boletim de ocorrência. Os documentos dele foram usados recentemente, indevidamente, em outra cidade. E ele diz que tem até como provar que não estava nessa cidade. Fizeram compras com os documentos dele, mas ele tem como provar, pelo menos é o que ele diz, que não esteve nessa cidade no dia dessas compras. Aliás, ele nunca esteve nessa cidade. E ele quer saber o que ele faz, né? O que ele deve fazer para sair desse rabo de foguete. Diz aí, doutor Murilo. Jorge, tudo bem? Antes de responder sua pergunta, eu gostaria de fazer uma breve ponderação. Aquelas pessoas que tiveram ou poderão ter seus documentos furtados, roubados ou até mesmo extraviados. É que muitas pessoas acham que fazer o boletim de ocorrência é suficiente, mas não é.
uma precaução tão importante quanto isso é, sem dúvida, avisar os órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa. É um procedimento muito importante porque as instituições financeiras, bancárias, comerciais, enfim, sempre consultam os órgãos de proteção ao crédito antes de realizar algum tipo de contrato, algum tipo de negócio jurídico, o que dificultaria a utilização dos documentos extraviados por um falsário, por um estelionatário. E, enfim, evitaria, né, prejuízos e problemas, a exemplo do seu caso. No seu caso, como você não adotou essas medidas preventivas, eu entendo que você deverá notificar a empresa, né, onde seus documentos foram utilizados indevidamente, alegando que você nunca realizou com ela qualquer tipo de negócio jurídico, né, e, na oportunidade, requerendo anulação de eventuais débitos existentes em seu nome, bem como a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, caso tenham sido inseridos indevidamente. Caso a empresa não acate referida notificação, eu entendo que você deverá contratar um advogado de sua confiança para que tome as medidas judiciais cabíveis. Por quê? As empresas, instituições financeiras, no ato da realização de um contrato, seja ele de compra e venda, de financiamento ou de empréstimo, deve certificar, deve analisar, verificar se os documentos que lhes estão sendo entregues são realmente da pessoa com quem estão negociando, né? Evitando, assim, crimes deste tipo muito comum hoje em dia. Então, não cabe a essas empresas, mesmo que elas tenham sido vítimas desses estelionatários ou falsários, cobrar, né, a dívida contraída por eles do titular dos documentos, que também é vítima nesse caso, né, sob pena de serem responsabilizadas civilmente por eventuais danos morais, né, e materiais. Enfim, então a dica é: sempre faça o boletim de ocorrência e avise os órgãos de proteção ao crédito. Muito obrigado. E muito bem, depois do esclarecimento do Dr. Murilo, ao moço que perdeu os documentos, a próxima pergunta agora vem da Neuza para o veterinário Otávio Ribeiro. Doutor Otávio, meu cachorro é pequeno, mas come o tempo todo. É um pequenininho glutão. Eu não sei se é fome ou se ele é guloso mesmo, né? Ou se é uma outra coisa. Então eu gostaria de saber como é que deve ser a alimentação de um cachorro de pequeno porte assim. Quantas vezes ele deve comer por dia? 2 vezes? 3 vezes? Toda hora? Como é que a gente regula esse horário dele? Horário de alimentação. Diz aí, doutor Otávio. Bom, Neuza, o cachorro ele tem um sistema digestivo curto e uma necessidade de alimentação diferente do ser humano. Para ele, basta ter 2 refeições por dia. Quando é um bicho muito fraquinho, muito novinho, às vezes 3. Mas para um animal saudável, basta 2. Não é interessante deixar alimento para ele o dia todo. Não é interessante ele ficar lambiscando e muito menos dividir comida com ele, porque ele vai comer sem dar tempo de reabsorver a água, as fezes vão ficar moles, vai desregular e ele vai fazer cocô para todo lado. Faz 2 refeições, você tem que preocupar com a ração, escolher uma ração adequada para o porte e para a idade dele. E muito bem, termina aqui a palavra do especialista. Semana que vem tem mais, mas vamos agora à dica de leitura da Os Livraria. Bom, e a dica de leitura desta semana é o livro O Império é Você, do escritor espanhol Javier Moro. O livro conta a saga do imperador Dom Pedro I, o homem que assumiu o Império Brasileiro aos 23 anos de idade e que mudou a história desse país. Mas, ao mesmo tempo, Dom Pedro I era um homem desmedido e contraditório, é o que o autor diz no livro, dividido entre a esposa, a virtuosa Dona Leopoldina, e a amante ardente e intempestiva Domitila. Enfim, um ótimo livro para quem curte os bastidores e as alcovas, né, da história do Brasil. Tá dada a dica! Piuí na TV, a cidade carinho passa por aqui. Oferecimento Estalo Supermercado, 28 anos de amor a Piuí e dedicação à família piuiense.
trânsito legal. Oferecimento Autoescola Metrópole, 15 anos formando bons condutores. É importante conferir se no seu veículo estão todas as ferramentas obrigatórias: macaco, chave de roda e triângulo para sinalização. E também outras ferramentas como jogo de chave de fendas, lanterna. E além disso, o extintor deve estar dentro do prazo de validade. Lembre-se, prevenção nunca é demais. Um abraço e até o próximo Trânsito Legal, sempre num oferecimento da Autoescola Metrópole. Minha amiga dona de casa, por acaso você sabe quanto é que o quilo do arroz Capitólio Ouro custa mais que o quilo do arroz comum? Sabe não? Pois é, nem 10 centavos a mais. E você por acaso sabe quanto é que o quilo do feijão Capitólio Ouro custa mais que o do feijão comum? Nem 40 centavos em quilo. É muito pouco, não é não? Afinal, todo mundo sabe que qualidade sempre custa um pouquinho mais. Por isso, minha amiga, na próxima visita ao supermercado, lembre-se que, por uma diferença insignificante de preço, você pode colocar na mesa da sua família o arroz Capitólio Ouro e o feijão Capitólio Ouro. 2 produtos alimentícios top de linha, campeões de venda em mais de 100 cidades aqui do Oeste e Sudoeste Mineiro e também em boa parte do interior de São Paulo. Arroz Capitólio Ouro leva até sua mesa todo o sabor e o valor nutricional do melhor arroz produzido nos campos do Rio Grande do Sul. E o feijão Capitólio Ouro leva para sua panela o aroma, a consistência e o paladar inconfundível do melhor feijãozinho brasileiro. Arroz e feijão Capitólio Ouro, selecionados e embalados eletronicamente, sem contato manual, prontinhos para sair da embalagem direto para sua panela. Nossa escola é show, é 10, é ângulo. Promovemos dia após dia a alegria das descobertas, mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade. Formamos indivíduos atuantes, batalhadores, comprometidos e preparados para a vida, para a universidade e para o mercado de trabalho. Aqui as experiências, atividades, conteúdos e aprendizados ficam para sempre. Nossa escola é mais que escola. Estudar aqui é show, é 10, é ângulo. Tá a fim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Garanta já o seu exemplar do livro Piuí, 280 anos de história. Você tem que saber desta história.